Salve, meus alunos, sejam bem-vindos à nossa continuação da nossa revisão. Nosso tema aqui sem atalhos, apenas resultados, beleza? Vamos fazer uma revisão geral, legislação específica da PM Sergipe e noções de direito. Estamos começando pela legislação específica, tá bom? O professor está perdendo um tempinho a mais no Estatuto dos Militares, porque geralmente é a lei que mais cai, tá bom? O professor já dá aula disso aqui há 10 anos. Eu já trabalhei com várias bancas, vários concursos aí que vocês imaginarem. Sempre que tem legislação específica das polícias militares, o estatuto é a mais cobrada, a gente perde um tempinho nela. As demais a gente acelera porque são leis menores, são menos complexas, né? Tirando lá o regulamento disciplinar, o código de ética, né, que chama, que ele é um pouco também mais extenso, mas a gente vai pegar ali os pontos importantes, beleza? Como o último vídeo da primeira aula de revisão bateu 1000 visualizações, eu prometi, pessoal, quando bater 1000 eu já trago a continuação, nem bateu 1000, tá com 980, mas já vai bater 1000 hoje, então já trago a revisão como prometido, porque o professor tem palavra com vocês, eu ajudo vocês, vocês me ajudam e assim a gente fica feliz, né, fica todo mundo feliz. Então vamos lá começar, pessoal, ó, copo do professor hoje, ó, tem que respeitar, viu, pessoal, ó, do BEP, ó, olha aqui o nome, ó, esse aqui eu ganhei, pessoal, ó, o próprio... Foi dado pelo Tenente Aldísio, né? Me deu de presente, ó. Tá vendo aqui, ó? No padrão, ó. Vamos lá começar, hein? Vocês devem conhecer o BEP, né? Da PMCE. Então vamos lá, pessoal. Hoje, senhores, ó, vamos colocar aqui na nossa lousa, nós vamos continuar o nosso estatuto, né? Lembra, pessoal, que nós não estamos vendo o estatuto completo. Eu tô passando para vocês o que mais cai, tá bom? Então a gente viu aqui deveres, né? Na última aula a gente parou aqui, não é isso? Agora nós vamos ver da violação das obrigações e dos deveres, tá bom? Quando você viola obrigações e deveres. Como vocês lembram, pessoal, você quando for policial militar, você tem as suas obrigações, você tem os seus deveres, seus valores, você lembra disso, né? Então, pode acontecer do militar, ele não obedecer os seus deveres, tá bom? Se você tem um dever policial militar, você tem que cumprir esse dever, tá bom? Então vamos lá, você tem como dever, por exemplo, a dedicação integral ao serviço policial, a probidade, a lealdade, a disciplina e o respeito à hierarquia, o cumprimento das obrigações, tudo isso é dever do militar, tá bom? Tratar o seu subordinado com dignidade. O que acontece quando você não segue os seus deveres? O que acontece quando você não respeita os seus deveres que está previsto nas leis, né, que se aplicar a você, policial militar, o que acontece? Você viola suas obrigações e os seus deveres, não é isso? Beleza. Só, meu aluno, que quando você viola suas obrigações e seus deveres, você está cometendo um ilícito, tá bom? Eita, professor, eu estou cometendo crime. Não necessariamente, que eu não estou falando de crime ainda, tá bom? Eu estou dizendo que você comete um ilícito, tá bom? Que pode ser um ilícito criminal, ou seja, você pode cometer um crime, certo? Ou você pode cometer uma transgressão. Depende ali do que você vai fazer. Quer um exemplo? Se você fica com raiva do seu superior hierárquico, por exemplo, certo? Você fica com raiva, seu superior hierárquico falou alguma coisa que você não gostou, tá bom? Ele não te ofendeu, mas ele falou alguma coisa que tu não gostou, beleza? Tu pega e dá um soco no teu superior. Opa, meu irmão, já se lascou, tá bom? Você cometeu aí um crime militar, aí vai ser crime no caso. Professor, não vai ser transgressão também? Também você vai responder na esfera administrativa, tá bom? Também pode ser punido disciplinarmente, tá bom? Mas é crime militar, beleza? Agora, por exemplo, você faltou ao serviço, né? Faltar ao serviço é transgressão, tá bom? Você chegou com a farda um pouco amassada, né? Chegou com a farda amassada, faltou com a verdade. Geralmente é só transgressão. Pode incidir crime a depender do caso. Tem que analisar para ver se vai ter subsunção ao tipo penal que está previsto lá no nosso Código Penal Militar. Porque quem diz o que é crime é a lei. Qual é a lei? É o nosso Código Penal Militar, ele que vai definir os crimes militares. Quem define o que é crime militar é a lei, tá bom? A lei que diz o que é crime militar, e nós temos um Código Penal Militar que só se aplica a vocês militares e um Código de Processo Penal Militar que se aplica especificamente a vocês. Tem todo o rito. Você tem um inquérito policial militar que vai ser seguido, que é um pouco é parecido com o inquérito policial que vocês estão estudando no processo penal comum, mas tem as suas especificidades, tá bom? Vai ser conduzido por um oficial aí, tá bom? Nos casos dos crimes militares, beleza? Então, quando você viola a obrigação, uma obrigação ou um dever, certo? Pode ser crime, certo? Ou
transgressão disciplinar. Quando é crime, a gente está falando da esfera penal, tá bom? É na esfera penal. Quando é transgressão, é na esfera administrativa, na esfera interna da instituição, você vai lá para o Código de Ética. Beleza, meu aluno? Então lembra, quando for crime vai para onde? Código Penal Militar, tá bom? Vai seguir lá as regras do Código Penal e do Código de Processo Penal Militar. Quando for transgressão, meu aluno, você vai lá para o Código de Ética, vai seguir um procedimento administrativo disciplinar, por exemplo, vai responder um conselho de disciplina, um conselho de justificação, a depender se for praça ou oficial, o conselho de justificação é para os oficiais, tá bom, pessoal? Por exemplo. Beleza? Então tem que ter isso em mente. Então veja aqui, meu aluno, ó, vamos ver aqui na nossa letra da lei, ó. Então veja, meu aluno, que interessante, ó. Quando você viola as obrigações, ó, vou colocar aqui, ó, quando você viola as obrigações ou os deveres, isso constitui o quê, ó? Crime ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou regulamentação específica. Aí pode ficar a dúvida, professor, eu posso cometer um crime, eu posso cometer um fato, e esse fato eu responder pelo crime e pela transgressão? Pode, meu aluno, eu vou já falar sobre isso. Segura aí, que já eu vou te falar sobre a independência das instâncias. Você tem a esfera penal, a esfera administrativa e a esfera civil, tá bom? A esfera civil, tá bom? Quando você comete crime, qual é a esfera? Penal. Quando você comete transgressão disciplinar, qual é a esfera? Administrativa. Se você gerar um dano a alguém para reparar o dano, esfera civil, beleza? Então, as esferas são independentes. Você pode responder nas três ao mesmo tempo por um ato só que você cometeu, ou você pode responder de forma independente, tá bom? Você pode responder só por transgressão, ou seja, só na esfera administrativa ou só na esfera penal, depende do caso aí, beleza? Então, vamos lá. Então, ó, a violação das obrigações dos deveres continua crime ou transgressão, conforme dispuser a legislação e regulamentação específica. Ó, a violação dos preceitos da ética é tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Olha que interessante, pessoal. Se eu tenho aqui, ó, um sargento, eu tenho um cabo e eu tenho um soldado. Ambos, os três aqui, ó, cometem uma transgressão. Os três, tá bom? Vamos supor, pessoal, que eles cometeram exatamente a mesma transgressão, né? Um exemplo, faltou o serviço, né? Ainda faltou com a verdade, mentiu, né? Disse que o pneu da moto furou, enfim. Cometeram a mesma transgressão. Vocês acham que o sargento, o cabo e o soldado vai ser punido da mesma forma? Negativo, tá bom? O sargento vai ser punido de forma mais grave do que o cabo. Por quê? Porque ele vai servir de exemplo, porque o grau hierárquico dele é maior, tá bom? E quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem cometer, mais grave é a violação dos preceitos da ética, tá bom? O cabo aqui, pessoal, vai ser punido de forma mais grave do que o soldado, tá bom? E o soldado, em tese, é para ter a punição menor. Claro, a depender ali da participação dele, né? O que ele fez ali, tá bom? Mas estou supondo aqui que foi igual, foi a mesma transgressão, beleza? Cometeram o mesmo ilícito aqui. Então lembra, pessoal, a violação dos preceitos da ética, ó, é tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer, beleza? Aí, pessoal, tem um parágrafo 2º aqui, que ele vem falar que se tiver concurso de crime militar e transgressão disciplinar, será aplicada somente a pena relativa ao crime, tá bom? O que contraria, pessoal, a independência de instâncias, tá bom? Que a doutrina, né, aplica hoje no nosso ordenamento jurídico, tá bom? Porém, ainda está na letra da lei, a gente vai considerar, mas, ao meu ver, não deveria mais existir esse parágrafo 2º aqui, tá bom? Não era mais para existir, por quê? Porque as esferas são independentes, tá bom, pessoal? Eu tenho esfera independente, tá bom? Tanto faz, você pode ser punido aqui na esfera penal, na esfera administrativa, na esfera civil, tanto faz, elas são independentes. Só tem um caso, alguns casos que a esfera penal ela vai surtir efeito aqui, por exemplo, na esfera administrativa, mas são casos bem específicos, tá bom, pessoal? Nem cai na prova de vocês, tá bom? Beleza? Show de bola? Ok. Vamos lá. A inobservância dos deveres especificados nas leis ou regulamentos ou falta de exação no cumprimento dos mesmos acarreta ao policial militar responsabilidade funcional, pecuniária e disciplinar ou penal, consoante a legislação específica. Pessoal, é basicamente o que eu acabei de falar para vocês. Se você comete um ilícito, tá bom? Esse ilícito que você cometeu,
ele pode te gerar responsabilidade na esfera penal, na esfera administrativa e na esfera civil, tá bom? Tanto faz, você pode responder isoladamente, ou seja, tu pode responder só na penal ou só na administrativa, como você pode responder de forma cumulativa. Então, por um ilícito seu, por exemplo, você pode responder por crime, pode responder administrativamente pela transgressão, se você gerou um dano, pode responder na esfera civil. Então, supor que você cometeu um crime de homicídio, tá bom? Homicídio, estava de serviço, cometeu um crime de homicídio doloso, né? Você vai ser julgado, né, pelo homicídio na esfera penal, pode responder também por transgressão, tá bom? Na esfera administrativa, inclusive você já pode até ser demitido aqui, pode ser expulso na esfera administrativa, né? E você gerou um dano ali, por exemplo, tá bom? A família ali, você pode ter que ressarcir você tem que reparar o dano, tá bom? Então você vai responder nas três cumulativamente. Como você pode responder isoladamente, só na penal ou só na administrativa, isso é independência de instância. É basicamente o que ele falou aqui nesse artigo, pessoal. Ó, a inobservância dos deveres especificados nas leis ou regulamentos, ou falta de exação no cumprimento dos mesmos, acarreta ao policial militar a responsabilidade funcional, que é a responsabilidade administrativa, pecuniária, né, que é na esfera civil, disciplinar, que é a mesma coisa, funcional, né, é a mesma coisa dessa aqui, ó, ou penal, tá bom? Por crime, consoante a legislação específica. A apuração da responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal poderá concluir pela incompatibilidade do policial militar com o cargo ou pela incapacidade do exercício das funções a ele inerentes, tá bom? Aí nós vamos ver, pessoal, que quando o militar ele é incompatível com a função, ele pode responder na esfera administrativa, tá bom? Ou seja, na esfera funcional, administrativa, ele pode estar sujeito a um conselho de justificação, se for oficial, certo? Quando ele é incompatível com a função, ou um conselho de disciplina, se ele for praça, tá bom? Nós vamos já ver isso aqui bem direitinho, beleza? Eu trouxe para vocês na letra da lei. Então, finalizamos aqui, pessoal, mais uma revisão do artigo 40, né? Vamos passando, pessoal. Agora, eu vou trazer para vocês um dispositivo bem importante. Eu vou resumir logo, para a gente não perder muito tempo, porque a aula vai ficar gigante, que eu trouxe muita coisa hoje. O vídeo hoje tem muita coisa. Então, meu aluno, não esquece de curtir o vídeo, curte, se inscreve no canal e comenta para engajar o vídeo. Toda vida que bater 1000, eu já trago uma aula nova. Se amanhã bater 1000, eu já trago a continuação. Como é que você me ajuda? Curte o vídeo, comenta e compartilha. Compartilha com teu amigo que está estudando. Compartilha no grupo de estudo, tá bom? Que você tá lá. Copia o link, compartilha lá, tá bom? Que você ajuda o professor e já traga a continuação. Então vamos lá. Pessoal, o que que acontece, né, quando o policial se torna incompatível com o cargo? O que que pode acontecer, certo? Nesse caso, ele pode ser afastado do cargo, tá bom? Cuidado, ele não está sendo colocado para fora da instituição, ainda não. Para ele ser colocado para fora da instituição, ele tem primeiro que responder ele tem que responder administrativamente, tem que se abrir um procedimento, né? Eu tenho um conselho de justificação, por exemplo, ou conselho de disciplina. Mas eu só vou instaurar um conselho quando esse cara é incompatível com o oficialato, por exemplo, eu quero botar ele para fora. Esses conselhos que eu falei é só quando é para colocar o cara para fora, tá bom? Só, pessoal, vocês veem na mídia muito assim, o policial cometeu ali uma determinada situação ali e foi afastado do serviço. Você já deve ter visto isso na mídia 1000 vezes, né? Muitas vezes. É isso aqui que eu vou explicar para vocês. Então, o policial militar que por sua atuação se torne incompatível com o cargo, ele pode ser afastado do cargo, ele vai ser afastado, tá bom? Aí você já sabe que ele pode ser afastado, beleza. Só que você tem que saber qual autoridade que pode determinar esse afastamento do cargo, ou seja, é questão de competência. Você tem que saber quem é competente para determinar o imediato afastamento do cargo. Vamos começar pela autoridade máxima aqui, que vocês já sabem. Quem é o chefe supremo das corporações militares estaduais? Quem é? Diga para mim, meu aluno. Você que é meu aluno de orgulho, é o governador do estado. Logo, é óbvio que a primeira autoridade que pode afastar é o governador. Você já deve ter visto na mídia 1000 vezes, tá bom? Beleza, dentro da estrutura da Polícia Militar, pessoal, porque o governador é uma autoridade civil. Dentro da estrutura da Polícia Militar, quem é a autoridade máxima? É o comandante-geral. Logo, o comandante-geral também pode determinar o imediato afastamento do cargo ou impedimento do exercício da função, tá bom? Você pode chamar assim também. Então, o comandante-geral.
Depois, professor, o que é que pode? Os comandantes, chefes ou diretores, tá bom? Que exercem cargo de comando. Um comandante ali, por exemplo, que comanda ali o CPI, por exemplo, né? O comando de policiamento da capital, comando de policiamento do interior, tá bom? Aí ele fala os comandantes, os chefes ou diretores. O cara é diretor de apoio logístico, né? Ele pode afastar também ali o militar do cargo, né? Desde que ele esteja também trabalhando ali naquela diretoria, ele pode afastar. Então veja, quem é competente para afastar, para determinar o imediato afastamento do cargo ou impedimento do exercício da função? Governador do estado, comandante da polícia militar ou os comandantes, chefes ou os diretores, conforme a legislação ou regulamentação da corporação. Nós vamos ver um pouco também lá no Código de Ética. Beleza? O que é que acontece com o militar quando ele é afastado do cargo? Ele fica privado do exercício de qualquer função policial militar, ele não pode exercer função nenhuma, até a solução final do processo, tá bom? Que ele está respondendo. Quando sair a solução final do processo, né, do procedimento ali que ele esteja respondendo, aí ele pode voltar ou não, né? Ele pode ser colocado para fora, talvez nunca mais volte, né? Por quê? Porque só afasta do cargo quando é algo grave. Para você se tornar incompatível com o cargo, pessoal, tem que ser algo grave, tá bom? Desculpa eu estar bebendo água, pessoal, que eu tô com a garganta ruim. Vocês devem até estar percebendo, né? Beleza. Então vamos ver aqui, pessoal, na letra da lei, para massificar o conteúdo, beleza? Então vamos lá. Ó. O policial militar que por sua atuação se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercício das funções policiais e militares, a eles inerentes, será o quê? Ó? Afastado do cargo. São competentes para determinar o imediato afastamento do cargo ou impedimento do exercício da função o governador do estado, comandante geral e os comandantes, chefes e diretores, é claro, conforme a legislação ou regulamentação da corporação. Aí veja, ó, o policial militar afastado do cargo, nas condições que a gente acabou de ler, ficará privado do exercício de qualquer função. Até o que, pessoal? Até a solução final do processo ou das providências legais que couberem no caso, tá bom? Eu vi há pouco tempo, pessoal, engraçado, não tem umas coisas que a gente não entende. Eu vi há pouco tempo os policiais estavam fazendo um racha com a viatura da instituição, tá bom? Tava fazendo pega com a viatura da instituição, racha, né? Não sei como é que chama no estado de vocês. O que é um absurdo, pessoal. Isso é compatível com a função? Jamais, pessoal. Isso é vergonhoso. Isso queima o filme de uma instituição, né, centenária. Tá bom? É claro que o militar é incompatível. E quando saiu na mídia no dia seguinte, o que apareceu? Que o governador já tinha afastado, porque ele tem competência para isso. Ó. Já afastou os caras da função. E com certeza eles vão ser considerados incompatíveis e ó, vai ser colocado para fora, tá bom? Por quê? Porque tem na lei, pessoal, tem na legislação, beleza? Ok. Aí, pessoal, vamos ler o artigo 43, que é bem interessante, ó. São proibidas qualquer manifestações coletivas, que é manifestação coletiva, pessoal, de várias pessoas, ó, tanto sobre atos de superiores, quanto de caráter reivindicatório. Aí eu vou te dar já uma dica para tu levar para tua vida, meu aluno, no teu coração, ó, no teu coração. Quando tu tiver revoltado com o teu superior hierárquico, quando tu tiver com raiva, tá bom? Cuidado, tu não vai postar na rede social falando mal do teu superior, tá bom? Ah, meu superior fez isso comigo, determinado ato que eu não gostei, aí tu taca na rede social, ou então tu taca num grupo, lá no grupo lá do quartel. Aí o colega teu compartilha, o outro compartilha, o outro compartilha, então no grupo tem várias pessoas, isso já é uma manifestação coletiva sobre um ato de um superior teu. Se aqui diz que tu não pode se manifestar coletivamente sobre um ato de um superior, tu vai lá e faz, tu vai ser punido, tu vai ficar preso, não pode. Tu já sabe que não pode, pra que tu faz? Não pode, meu aluno, tu já entra sabendo, por isso que não tem, por isso que dentro da caserna, dentro do meio militar, por mais que você fique revoltado, você vai ser punido porque está escrito. Você sabe disso. Ah, professor, mas quando um superior hierárquico meu praticar um ato abusivo contra a minha pessoa, o que é que eu faço? Você não precisa se manifestar coletivamente. Você vai no seu advogado e representa contra o seu superior hierárquico. Acabou. Acabou. É o que vai resolver o seu problema. Vá no seu advogado e represente contra o seu superior. E de preferência ainda avise ele. Tá bom? Ó, comandante, eu vou representar o senhor porque eu não gostei disso e disso que o senhor fez comigo. Avise a ele, vá com o seu advogado e represente contra ele. Acabou. Você não precisa
fazer burrada, você pode ser inteligente, tá bom? Faça da forma correta, dentro da legalidade, para você não sair por errado. Então não pode manifestação coletiva, tanto sobre ato de superior, quanto de caráter reivindicatório. Ah, tô ganhando pouco, a polícia não paga bem, tá? Não pode tacar nas redes sociais. Você tem que buscar os meios legais, os meios legítimos, para que você não seja responsabilizado funcionalmente aí. Beleza? Pega a dica do professor. Tudo tem a forma legal, tudo tem a forma correta de se fazer. Você tem representantes que podem fazer isso para você, que você não vai ser cobrado administrativamente. Perfeito, pessoal? Então vamos lá. Vamos continuar. Crime militar. Já falei um pouco para vocês sobre os crimes militares, tá bom, pessoal? Já falei para vocês, pessoal. Onde é que está previsto os crimes militares? Quem é que classifica os crimes militares? O nosso Código Penal Militar. Não sei por que não caiu na edital de vocês Código Penal Militar. O professor adora dar aula de Código Penal Militar. Ao meu ver, era para estar na edital de vocês, tá bom? Então, o Código Penal Militar é quem relaciona e classifica os crimes militares. Professor, por que existe transgressão e crime? Por que não existe só um ou só outro? Porque, pessoal, o crime, ele existe ali como a última instância, certo? Por exemplo, a esfera administrativa não conseguiu resolver aquele problema. O ato praticado é tão grave que eu puni ele só na esfera administrativa, não resolve. Tá bom? Não resolve. Então eu crio a esfera penal, que é a última barreira de proteção daquele bem jurídico. Tá bom? É a última barreira de proteção para proteger o quê? A hierarquia e a disciplina, tá bom? Então só vou para o Código Penal Militar quando a violação da hierarquia e disciplina foi tão grave, né, que eu tive que usar a última barreira para proteger aquele bem jurídico, né? Por exemplo, para manter a hierarquia e a disciplina na instituição militar, aí eu vou aplicar uma pena, aí você vai para a cela, cadeia, tá bom? Quando você é punido na esfera penal. Então, o Código Penal Militar é quem relaciona e classifica os crimes militares e dispõe sobre a aplicação das penas, tá bom? Aos crimes. Cada crime tem uma pena, tá bom? Você pode pegar uma reclusão, por exemplo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, ó. O Código Penal Militar relaciona e classifica os crimes militares e dispõe sobre a aplicação aos militares das penas correspondentes ao crime por ele cometido, né? Geralmente, você tem aqui, né, o tipo penal, né, em cima, né, o preceito primário, e aqui tem a pena, né, que é o preceito secundário, né, pena de 2 a 10 anos de reclusão, né, ou reclusão de 2 a 10 anos e por aí vai, tá bom? Então tem o crime, né, por quê? Porque para mim responder por um crime eu tenho que ter uma lei anterior que defina aquela minha conduta como crime, tá bom? O princípio da anterioridade, tanto a conduta, né, o tipo penal tem que estar previsto anteriormente ao cometimento do crime, como também a pena, tá bom? Não há crime sem lei anterior que o defina, mas isso é lá para o Código Penal, não vamos quebrar a cabeça aqui agora, beleza? Aplica-se aos policiais militares, no que couber, as disposições do Código Penal Militar. Show de bola. O artigo 46, pessoal, vem falar da transgressão. Transgressão disciplinar é esfera penal, pessoal? Não, é esfera administrativa. Esfera administrativa. E aí, meu aluno, quando você comete uma transgressão, você não vai para o Código Penal Militar. Você vai para o Código de Ética e Disciplina dos Militares de Sergipe. Enquanto o Código Penal Militar prevê os crimes militares, o Código de Ética especifica e classifica o quê? As transgressões disciplinares, né? Que pode ser leve, média ou grave, né? Nós vamos estudar também. Estabelecerá normas relativas à amplitude e aplicação das sanções disciplinares, a classificação do conceito militar. O conceito militar é como se fosse o comportamento da praça, né? E a interposição dos recursos contra sanções disciplinares. Então, veja, meu aluno, o que é o nosso Código de Ética? O Código de Ética, pessoal, é quem vai especificar e classificar as transgressões disciplinares, faltar ao serviço, ligar a sirene da viatura de forma indevida, faltar com a verdade, vazar informações relevantes, tudo vai estar lá no Código de Ética. Ele prevê as transgressões disciplinares, ele classifica leve, média ou grave. Ele que vai dizer também a amplitude, ou seja, ele vai fazer a dosimetria, né? Se eu vou aplicar uma punição mais grave, uma punição mais leve, tá bom? Quando você comete uma transgressão, você vai ser punido administrativamente, você vai sofrer uma sanção disciplinar, tá bom? E ele que vai dizer ali mais ou menos como que vai ser a dosimetria, tá bom? Se vai ser aplicado no máximo, no mínimo, né? Se você pegar ali uma permanência, uma suspensão,
beleza? E também ele vai dar o conceito militar, tá bom? O conceito é como se fosse a sua reputação, tá bom? Sua reputação dentro da instituição. Nós vamos estudar o conceito militar também. E ele vai falar também os recursos que você pode entrar. Por exemplo, você cometeu um ato, mas não foi você, mas estão lhe responsabilizando. Você está respondendo um procedimento administrativo disciplinar e aí você não quer ser punido. Logo, você pode entrar com recurso. Então, ele que vai dizer como que você vai interpor esse recurso contra a sanção que está sendo aplicada à sua pessoa. Show de bola? Perfeito, meu aluno. Vamos lá. Então, aqui a gente já termina. É basicamente isso. Código de ética especifica e classifica as transgressões e estabelece normas relativas à amplitude e aplicação das sanções, a classificação do conceito militar e a interposição de recursos disciplinares, tá bom? Aí ele diz assim, ó, as sanções disciplinares de permanência e suspensão não podem ultrapassar de 5 e 10 dias, só que é o que, ó, respectivamente, tá bom? Ó, ou seja, permanência não pode ultrapassar 5 e suspensão não pode ultrapassar 10 dias. Então, permanência e suspensão não pode ultrapassar 5 e 10 dias, respectivamente. Professor, não sei o que é permanência e suspensão. Na próxima aula a gente vai ver, porque a próxima aula nós vamos revisar o Código de Ética e Disciplina dos Militares de Sergipe. Tá bom? Então, se você quer a próxima aula, já curte o vídeo e comenta. Assim que bater 1000, eu já trago a continuação da nossa revisão. Aí ele vem falar, pessoal, do aluno oficial e do soldado aluno, né? Que vocês em breve aí estarão nessa condição de aluno, né? Eu tenho muitos alunos aqui que vão fazer o curso do CFO para médico, né? Vão seguir a carreira de oficiais e outros vão seguir a carreira de praças, tá bom? Então ele diz assim, ó, o aluno oficial e o aluno soldado aplicam-se também as disposições disciplinares previstas no estabelecimento de ensino onde ele estiver matriculado, beleza? Então, você vai responder tanto pelo código de ética, você quando for aluno, tá bom? Por quê, pessoal? Porque aluno de órgão de formação já é considerado militar ativo. Logo, o militar ativo responde pelo código de ética. Professor, eu como aluno, né? Eu respondo pelo Código Penal Militar também, tá bom? Responde pelo Código Penal Militar, só que também tu vai responder pelas normas internas do estabelecimento de ensino. Então lá também vai ter um regulamento, tá bom? Vai ter um regulamento lá que você tem que seguir. E você também pode ser responsabilizado por pelas regras do estabelecimento lá, que você vai estar matriculado, né? Lá onde você vai fazer o seu curso de formação, perfeito? Então, ele só quer deixar claro que o aluno oficial e o aluno soldado, né, o soldado aluno, também responde pelas regras disciplinares lá do estabelecimento de ensino onde ele estiver matriculado para fazer o curso de formação. Vamos passar. Pessoal, muito importante essa parte aqui, tá bom? Essa parte aqui é muito importante para você. Essa situação aqui do artigo 51, pessoal, é daquele policial militar que ele é candidato a cargo eletivo, né? Vocês já devem ter visto alguns policiais militares que se candidatam a cargo eletivo. No meu estado tem, tá bom? Policiais que são políticos, são vereadores, são deputados estaduais, deputados federais. E aí fica a pergunta, professor, como que eu posso me candidatar? Eu tenho esse direito? Sim, você pode se candidatar, mas tem uma regrinha. Qual é a regra? Vamos lá. Você vai lembrar do número 5, tá bom? Lembra do 5. 5, professor, mas na Constituição tá 10. Se cobrar conforme a Constituição, tu bota o que tá lá na Constituição. Se for conforme o Estatuto, tu bota o que tá aqui no Estatuto. Não tem complicação, tá bom? Então lembra do número 5, tá bom? Por quê? Se tu tem menos de 5 anos de efetivo serviço e tu quer se candidatar a cargo eletivo, tu vai ser excluído do serviço ativo, mediante demissão ou licenciamento. Morreu. Tem menos de 5 anos, bye bye, tchau, tá bom? Não é mais policial militar. Se tu quer se candidatar com menos de 5 anos de efetivo serviço, tá bom? Tu é excluído do serviço ativo mediante demissão ou licenciamento, tá bom? Que é o ex officio, a força da lei. Até aí não tem polêmica, tá bom? Professor, se eu tiver mais 5 anos ou mais, professor, eu tenho 5 anos ou mais, aí para você tá melhor, tá bom? Por quê? Porque se tu tiver 5 anos ou mais de efetivo serviço, caso tu venha se candidatar a um cargo eletivo, tu é afastado do serviço. Só que tu é afastado temporariamente, porque tu pode voltar depois. Então tu é afastado temporariamente do serviço, tu fica agregado. Professor, o que é agregado? Vou já falar para você sobre o militar
agregado, tá bom? É aquele militar que não ocupa vaga na escala hierárquica do seu quadro, ele está afastado do serviço, ele fica agregado. Então, tu fica agregado, é como se tu tivesse de licença, tu tirou uma licença, que a gente chama de licença para tratar de interesse particular, tá bom? Como se tu tivesse de licença. Se tu for, a partir do momento que tu faz o registro da candidatura, tu é afastado do serviço e fica agregado, beleza? Registrou lá a candidatura, tudo bem. Professor, se eu for eleito, se tu for eleito no ato da diplomação, cuidado, não é na posse, tá bom? É na diplomação. Caso tu ganhe, no ato da diplomação, tu vai ser transferido para inatividade, ou seja, tu vai ser transferido para reserva remunerada, beleza? Professor, eu vou receber o meu salário lá de militar, tu vai receber, só que tu vai receber proporcional ao tempo de contribuição. Então, só uma situação hipotética. Se tu tinha que cumprir 30 anos de serviço para ganhar o teu salário total na reserva, tu só tinha 15 anos de polícia, tu tinha que ter 30. Tu só vai receber proporcional aos 15 anos que tu trabalhou. Hoje não é mais 30 anos, né, pessoal? Hoje subiu para 35 anos, né, para se aposentar. Beleza? Você tem que trabalhar 35 anos, contribuir 35 anos, né? Sendo que 30 anos tem que ser pelo menos de atividade de exercício policial militar. Beleza? Então, é dessa forma. Então, lembra do número 5, tá bom? Lembra do número 5. Tem menos de 5 anos, o que acontece? Quando tu se candidatar, tu é excluído do serviço mediante demissão ou licenciamento ex officio. Agora, se tu tem 5 anos ou mais de efetivo serviço, quando tu faz registrar a tua candidatura, né? Ou seja, tu se candidata ao cargo eletivo, tu é afastado temporariamente do serviço, fica agregado, como se tivesse de licença para tratar de interesse particular. Se você ganhar, no ato da diplomação, tu vai ser transferido para a reserva remunerada e vai receber a remuneração que tu fizer jus, em função do tempo de serviço que tu tem ali, ok? Professor, se eu quiser voltar depois, eu tinha mais de 5 anos, me candidatei e ganhei. Só que depois eu quero voltar para a instituição. Eu tentei me candidatar de novo, não consegui ser reeleito. Eu quero voltar para a corporação. E aí, eu posso voltar? Nesse caso, pode. Não são todos os estados que aceitam. O meu não existe essa disposição. Tá bom? Mas na PM Sergipe tem. Ele fala que você pode voltar, mas você tem que fazer um requerimento. Tá bom? Então, tu faz um requerimento para voltar ao serviço ativo da corporação. É claro, desde que tenha acabado o seu mandato, tá bom? É mandado ou mandato, pessoal? É mandato, tá bom? É mandato, ó, T de tempo, mandato eletivo, tá bom? Beleza? Show de bola. Então vamos lá, pessoal. Vamos só ver na letra da lei, mas só para você ter essa intimidade com a letra da lei, tá bom? Então vamos lá, ó. Os policiais militares são alistáveis como eleitores. Eu acho, pessoal, que esse artigo 51, ele não foi recepcionado pela nossa Constituição de 88, porque o texto dele é anterior à Constituição. Mas ainda está aqui, não está como revogado, então a gente vai ler. Pode cair. Se cair, você coloca aqui do jeito que está na letra da lei, tá bom? Então, ó, os policiais militares são alistáveis como eleitores, aí ele bota assim, ó, desde que oficiais, aspirantes a oficiais, subtenentes, sargentos ou alunos de curso em nível superior para formação de oficiais. Cadê os cabos soldados, pessoal? Não pode, não? Não, pessoal, tá errado, tá bom aqui, mas tá na letra da lei, beleza, show? Aí diz assim, ó, os policiais militares alistáveis são elegíveis, atendido às seguintes condições. Então lembra, ó, tu vai lembrar disso aqui, ó, menos de 5, mais de 5 anos ou mais. É as duas situações que tu vai ter que lembrar. Por quê? O policial militar que tem menos de 5 anos, ao se candidatar a cargo eletivo, ele vai ser excluído do serviço ativo mediante demissão ou licenciamento ex officio, beleza? Já o policial em atividade com 5 anos ou mais de efetivo serviço, ao se candidatar, ele vai ser afastado temporariamente do serviço ativo e ele fica o quê, ó? Agregado, ficando como se tivesse, ó, em licença para tratar de interesse particular. É o que a gente chama de L-TIP. L-TIP. Se eleito, ele vai no ato da diplomação, cuidado, não é no ato da posse, é no ato da diplomação ser transferido para a reserva remunerada. Eu vi uma vez um concurso que ele botou aqui, ó, no ato da posse. Todo mundo marcou como correto, se lascou, todo mundo perdeu a questão. Ó, percebendo a remuneração que faz juiz em função do seu tempo de serviço. Então, o salário dele vai ser proporcional ao tempo que ele trabalhou, beleza? Aí, ó, o militar transferido para a reserva remunerada pode, mediante requerimento, retornar ao serviço ativo da corporação, desde que tenha terminado o mandato eletivo,
por renúncia ou implemento do tempo. Claro, pessoal, que é só o policial militar que está enquadrado aqui no inciso 2, tá bom? O militar que está aqui enquadrado nesse inciso 2 aqui, tá bom? Só nesse caso aqui. Nesse primeiro caso aqui, não. Nesse caso aqui já era, tu não é mais policial militar. O tempo de mandato eletivo contará para todos os efeitos legais, desde que recolhida a contribuição para a Previdência. Então ele está dizendo, vamos supor que tu vai passar 4 anos afastado do serviço militar, porque tu foi eleito, tá bom? Esses 4 anos vai contar para a tua aposentadoria? Depende, tá bom? Se você pagar, certo? Se você tirar lá do seu saláriozinho e pagar a sua contribuição mensal, vai contar normalmente, tá bom? Então, ó, o tempo de mandato eletivo contará para todos os efeitos legais, ó, desde que recolhida a contribuição para a Previdência, desde que você pague, tá bom? Tem que pagar, ok? Agora, pessoal, nós vamos falar de promoção. Vamos resumir primeiro a parte da promoção e depois eu leio a letra da lei. Professor, por que o senhor só não passa o resumo falado mesmo e pula a letra da lei, meu aluno? Porque não adianta eu resumir tudo para vocês em palavras, se na hora a banca vai cobrar a letra da lei, você vai errar, porque você não tem a intimidade com a letra da lei. Então, dessa forma, você vai memorizar muito melhor, pode acreditar. Então, vamos lá, pessoal, vamos falar de promoção. Como vocês sabem, pessoal, você como militar, é óbvio, né? Você tem direito a ter ascensão na carreira, você vai subir. Então você vai estar ali como soldado, depois você vai cabo, depois você vai terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, carreira de praça. Você que vai ser oficial, você vai ser segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente, coronel e coronel, beleza? Então, é direito do militar a promoção, o acesso na hierarquia superior. Ou seja, esse acesso à hierarquia, ela é seletiva, gradual e sucessiva. Seletiva, gradual e sucessiva. Mediante o quê? Promoções. A promoção, pessoal, ela é um ato administrativo, tá bom? Promoção é ato administrativo. E qual é a finalidade? A finalidade é a seleção de policiais militares, certo? Para o exercício de função pertinente ao grau hierárquico superior, que você alcance o grau hierárquico superior. As promoções, pessoal, ela pode ser feita pelo critério de antiguidade e merecimento, tá bom? Antiguidade e merecimento. E também pode ser por bravura ou promoção pós-morte. Essa última aqui você não vai querer não, acredite em mim. Então veja, pessoal, promoção por antiguidade e merecimento, que são as ordinárias. Eu vou explicar para vocês o que é promoção por antiguidade e merecimento. É muito simples. O mais antigo é promovido primeiro, tá bom? Simples assim, promoção por antiguidade. Eu sou soldado de 2023, você é soldado de 2024. Por antiguidade, eu vou ser promovido primeiro do que você, porque eu sou mais antigo, não tem segredo. Só que nós temos uma promoção, pessoal, por merecimento, tá bom? Por merecimento. Geralmente, algumas instituições, elas fazem assim, ó. Elas fazem as promoções anuais, todo ano tem promoção, metade das vagas vai por antiguidade, metade vai por merecimento. Geralmente é assim, beleza? Em Sergipe eu não estudei a lei de promoções para saber. Não cai a lei de promoções para vocês, eu acredito que não cai. Então vamos lá. Promoção por merecimento, pessoal, como é que funciona? Quem merece mais é promovido. Você tem uma ficha, tá bom? Então, exemplo, tu fez curso do choque, tu tem curso de policiamento de choque, tu fez um curso de cavalaria, tu fez curso de policiamento ambiental, tu fez curso de rádio patrulha, tu fez curso de operações especiais, tu fez curso de, deixa eu ver aqui, de polícia comunitária, tu participou da Operação Carnaval, tu participou da Operação Virada de Ano, tu participou da Operação Semana Santa, tudo isso conta pontos, vai contando os pontos, tu soma tudo. Ao final, quando abrir lá as promoções, né, para você anexar suas operações, tudo isso vai contar como ponto. Para quê? Para merecimento. Então, quem merecer mais vai ter mais pontos, consequentemente, e vai passar na frente de outros, tá bom? Então, por exemplo, eu não vou conseguir ser promovido esse ano por antiguidade, não entro por antiguidade, mas eu posso entrar por merecimento. Enquanto o meu coleguinha não fez nenhum curso, eu tenho curso de choque. Então, o curso já entra, por exemplo, já vale 300 pontos, então eu já vou ter 300 pontos a mais do que o meu coleguinha lá. Tá bom? Então, mesmo eu não indo por antiguidade, eu posso ir por merecimento, tá bom? Porque eu fiz curso, né? Eu fico fazendo um curso direto, eu participo das operações. A apreensão de arma também conta como ponto para merecimento, geralmente. Quando é pistola,
é 30 pontos, um exemplo, quando é fuzil é 100 pontos, por aí vai, tá bom? Cada polícia cria suas regras, tá bom? Eu tô citando exemplos mais genéricos para vocês, beleza? Ok? E essa promoção por bravura, professor, essa promoção por bravura, pessoal, ela é interessante, por quê? Porque geralmente, lembra que geralmente você tem um interstício para ser promovido, né? Um exemplo, na minha instituição, para eu ser promovido a cabo, demora 7 anos, eu tenho que passar 7 anos como soldado, não é isso? Na minha instituição, tá bom? Não é nada de vocês, é um exemplo básico, tá bom? Só, pessoal, que tem uma promoção que ela se chama promoção por bravura. Essa promoção por bravura é quando o militar, ele pratica um ato que é além da função dele. Tu praticou algo que vai além da função policial militar, né? Como se fosse um mérito, assim, totalmente superior, né? Muito mais do que você deveria fazer. São um exemplo específico. Vamos supor que tu é policial militar, tu trabalha ali na orla marítima, né? Tu trabalha ali no litoral. Tu vê ali 5 pessoas se afogando, só que tu não é bombeiro não, cara, tu é policial militar, certo? Tu é do policiamento ostensivo geral, tu é policial comum. Tu vai lá, tu tira o colete, arranca tudo, nada, salva aquelas 5 pessoas. Tu salva a vida de 5 pessoas que estavam morrendo. Tu pode ser promovido por bravura por isso? Pode, porque não é teu trabalho, tu fez além do teu trabalho. Tu não é bombeiro, bombeiro é que sabe dessas coisas, né? Então, pessoal, pode se formar uma comissão, né? Vai ter oficiais que vão formar essa comissão e eles podem te promover por bravura. E o que é mais interessante? A promoção por bravura, geralmente, pessoal, ela não exige tempo. Tu tem um ano como soldado, por exemplo, tu já pode ser promovido a cabo, sem preencher o tempo, que a gente chama de interstício, né? Não precisa, tem que ter um curso. Você vai fazer, mas não vai te impedir de ser promovido. Então, a promoção por bravura é interessante porque tu pode passar de todo mundo de uma vezada só. Tá bom? Porque geralmente ela não exige os critérios, ela é excepcional, tá bom? E a promoção post-mortem, que a gente chama pós-mortem, é aquela promoção por militar que morreu, que faleceu. Então, para fazer uma homenagem a esse militar, a gente promove ele, é que a gente chama de promoção pós-mortem, tá bom? E tem uma promoção que ela é mais extraordinária ainda, que é a promoção por ressarcimento de preterição. Você vai ouvir falar dela. Professor, o que é ressarcimento de preterição? Vamos supor que tu tinha que ser promovido em 2024. Só que por um erro administrativo deixaram de contar alguma pontuação tua. Aí tu deixou de ser promovido por um erro, não foi culpa tua. Tu era para ter sido promovido e não foi. Aí, em 2025, foi visto o erro. Opa, erraram aqui. Então tu vai entrar com o quê? Com ressarcimento de preterição. Aí tu vai ser promovido como se tu tivesse sido promovido em 2024. Tu vai ser ressarcido, tá bom? Chama-se promoção por ressarcimento de preterição. Perfeito, pessoal. Show de bola. Então, tu vai ser promovido na época, como se tivesse sido promovido na época devida lá, tá bom? Que era para ser feita a tua promoção. Beleza? O militar foi transferido para a reserva remunerada. Ele pode ser promovido? Não, pessoal. Não pode ter promoção do militar que foi transferido para a reserva remunerada ou tá na reforma. Beleza? Então, mais ou menos aqui um resumo. Ah, pessoal, é muito importante. Quem planeja a carreira de oficiais e de praças, tá bom? O planejamento da carreira de oficiais e praças é feito pelo comandante-geral. Então, o comandante-geral da Polícia Militar é que planeja a carreira dos oficiais e das praças, né? Falando aqui de promoção. Tem que lembrar disso aí. Vamos dar uma lidazinha, pessoal, na letra da lei? Vamos lá. Então, veja. O acesso à hierarquia é seletivo, gradual e sucessivo, mediante promoção, em conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoção de oficiais e praças. Lembra, pessoal, que nós temos a comissão de promoção de praça e a comissão de promoção de oficiais. Beleza? De modo a obter um fluxo regular e equilibrado da carreira para policiais e militares, a que esses dispositivos se referem. O planejamento da carreira de oficiais e praças, obedecido às disposições da legislação e regulamentação a que se refere esse artigo, é a atribuição do comandante-geral da Polícia Militar. Lembra disso aqui, que isso aqui pode ser cobrado, tá bom, pessoal? A bancadora competência. A promoção, como eu falei para vocês, é um ato administrativo que tem a finalidade básica a seleção de policiais militares para o exercício de funções pertinentes ao grau superior. Aí ele vai falar dos critérios de promoção. Quais são os critérios, pessoal? Antiguidade e merecimento, ou ainda por bravura e pós-mortem. Eu falei para vocês cada uma. Lembra? Antiguidade, o mais antigo vai primeiro. Merecimento, né? Você tem que merecer, vai contando pontos. Beleza? Ou ainda
bravura, né, que é quando o militar faz além do seu dever, né, e pós-mortem, né, que é quando o militar vem a falecer, beleza? Aí, em casos extraordinários, você pode pedir a promoção em ressarcimento de preterição, que é aquele exemplo que eu dei. Era para ter sido promovido em 2024, por um erro administrativo te prejudicaram, tu não foi promovido. Viram que tinha um erro, certo? E aí te deram a promoção por ressarcimento de preterição. Mesmo que você esteja em 2025, você vai ser promovido como se em 2024 fosse, tá bom? Então a promoção de policial militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os princípios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida pelo princípio em que ora é feita a sua promoção. Show? Além do disposto no caput desse artigo, será admitida a promoção por completar o militar os requisitos para a transferência a pedido ou de ofício para a inatividade. Então ele também traz essa situação, essa atualização, pessoal, é de 2024. Cuidado, a banca gosta de cobrar a atualização, tá bom? Então veja, quando você completa lá seus 35 anos de serviço, tá bom? E você tem 30 anos de serviço militar, né, de serviço de interesse ou natureza militar, você completa, né, os requisitos para pedir o quê? A sua reserva remunerada, tá bom? E aí, pessoal, ele diz que quando você completa esses requisitos, certo? Você pode ser promovido, tá bom? Você pode ser promovido, é o que ele diz aqui, ó. Além do disposto no caput, será admitida, ó, a promoção por completar o militar os requisitos para transferência a pedido, tá bom? Aquela que você pede, ou de ofício para a inatividade. É como se fosse um presente, né? Já tá indo para casa, vamos promover ele até para ele ganhar um saláriozinho melhor, né? Para ficar bem lá na reserva. Beleza, pessoal? Então, cuidado, que essa atualização é agora, tá bom? De janeiro de 2024. E como eu falei para vocês, ó, não haverá promoção de policial militar, ó, por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma. Então, se aposentou, pessoal, depois que aposenta, não pode mais ser promovido. Show de bola. Beleza? Então, pessoal, vocês estão vendo que tem vários detalhes, né? Tem algumas atualizações ainda de 2024 que você tem que ficar atento, tem que resolver questões. É muito importante que você resolva questões. E eu já falei para vocês, pessoal, a parte de legislação específica da PM Sergipe, você não acha questões, não tem no que concurso, pessoal, não tem, quase não tem nenhuma questão. Então, para isso, pessoal, depois de 472 horas de estudo e de pesquisa que o professor fez, eu elaborei para vocês uma apostila, né, que se chama Apostila de Legislação Específica da PM Sergipe. Eu elaborei questão por questão, tá bom? Só de legislação da PM Sergipe. São 167 questões, exatamente no estilo da tua banca. Eu vi como é que a banca cobra algumas legislações específicas de outros concursos. Eu elaborei exatamente como ela cobra, tá bom? Inclusive as pegadinhas que a banca gosta de fazer. Eu já me toquei todas as pegadinhas que essa banca faz. Eu já estudei toda a banca para você. Então essas pegadinhas vai cair na tua prova também, tá bom, pessoal? Então, quando tu adquire essa apostila de legislação, é como se tu tivesse a prova antecipada nas tuas mãos, porque eu já estudei como é que a banca trabalha, eu vi outros órgãos que ela elaborou prova e pegou a legislação específica daquele órgão e eu vi como é que ela cobra. Então essa apostila que tu vai adquirir é como se tu tivesse com a prova antecipada nas tuas mãos, tu só precisa resolver as questões e ler os comentários, tá bom? Então, pessoal, essa apostila é indispensável para você, porque ela tem 167 questões comentadas que vai cair na tua prova só de legislação. Pessoal, não dá para ir fazer essa prova sem resolver essa apostila, não dá. Você está perdendo uma oportunidade de ouro, você está perdendo a chave ali para virar aí a sua aprovação, pessoal. Não deixe de adquirir esse material porque é importantíssimo, é muito importante, tá bom? E não para por aí, pessoal. Eu lancei a segunda apostila também, que é a apostila da premonição. Essa apostila da premonição, ela tem 230 questões comentadas, tá bom? Qual é o diferencial dela, professor, das demais? Porque as outras matérias, professor, eu já tenho questões. Então, veja, a diferença é que a primeira apostila, que é a apostila de legislação, ela é só questões de legislação específica. Já a apostila da premonição são todas as matérias em questões, são 230 questões comentadas, tá bom?
Qual é o diferencial, professor? O diferencial é que eu coloquei só questões da tua banca, só questões da tua banca, e que não foge o edital. Eu peguei tópico a tópico do teu edital, português, tópico a tópico, informática, tópico a tópico, matemática, tópico a tópico, tá bom? Atualidade, tópico a tópico, e coloquei exatamente o que está no teu edital, para tu não fugir do teu edital, tá bom? Então, é uma apostila totalmente individualizada para o concurso de vocês. Não dá para ir para essa prova sem resolver essas apostilas, não dá. Você está tendo ouro na tua mão, não deixa fugir, porque o investimento é muito pequeno. A apostila é digital, é em PDF, tu paga e recebe no teu próprio WhatsApp ou no teu e-mail. Então essa apostila também da premonição, tá bom? Ela é toda comentada, igual a primeira, tá bom? Então, quando tu tem uma apostila comentada, tá bom? Você tem que saber por que a questão tá certa e também por que tá errada. Eu errei. Aí tu lê o comentário, tu já sabe por que tu errou. Mas às vezes tu acerta e nem sabe por quê. Então o comentário tá lá para você saber também por que você acertou. Porque você tem que dominar, tá bom? Então, pessoal, é um conteúdo que tem uma logística específica da forma que a tua banca cobra para aquele conteúdo entrar na tua cabeça. Então eu sei exatamente o que a banca de vocês está cobrando em português, o que ela mais está cobrando, porque eu fiz estudos, é tudo feito um estudo. Eu não faço uma apostila aleatoriamente, tá bom? Então as pegadinhas que a banca mais cobra, eu coloquei lá o que a banca mais cobra nas questões. Eu explico lá no comentário, ó, essa banca ela cobra muito esse tipo de pegadinha em português. Ó, matemática ela bota muito esse tipo de questão. Então essa apostila ela vai te guiar para o caminho certo, ela vai servir como revisão. Professor, não consegui estudar muito, faça essa, meu amigo, principalmente você que não teve tempo de estudar muito, resolva todas essas questões, resolva a primeira, 167 questões, resolva a segunda, que é a apostila da premonição, porque tu tá sendo guiado pro caminho certo, tá bom? Imagina, cara, tu abrir tua prova e quando tu lê as questões, foi exatamente o que tu já resolveu, tu já pensou, caramba, eu já resolvi isso aqui. Vai ser essa sensação. Por quê? Porque a banca é trabalhada a apostila é trabalhada em cima da banca. Não tem erro, tá bom? É em cima do que ela gosta de cobrar, tá bom? Não sou vidente não, é em cima do que a banca gosta de cobrar. Então, enquanto teus concorrentes estão estudando questões que não tem nada a ver, ou estão estudando questões que não caem, tu vai estudar exatamente o que a banca vai cobrar. Tu vai abrir a prova, vixe, meu irmão, eu já resolvi essas questões, eu já treinei com essas questões. Não vai estar copiado e colado, mas vai estar a mesma ideia lá, tá bom? Enquanto teus concorrentes, ó, vai chegar lá, vai ter uma dificuldade a mais do que você. Então, com esse material, tu vai sair na frente, Pessoal, isso aqui que eu tô fazendo para vocês não é uma venda, não é uma simples venda, é um salva-vidas para tua aprovação, eu te juro. Eu tô ajudando vocês, agora eu não posso dar o material de graça, porque eu gasto luz, gasto energia para dar essa aula para vocês. Então, enquanto muitos vão depender de sorte, você vai ser aprovado porque você tá usando o quê? Estratégia, beleza? Professor, eu quero adquirir a apostila. Tanto você pode adquirir a primeira isoladamente ou a segunda isoladamente, a que você achar mais viável. Se eu fosse você, eu adquirir as duas, tá bom? Isoladamente, cada apostila custa R$ 35,00, isoladamente. A de 167, questão de legislação, R$ 35,00. A da premonição, R$ 35,00. Se você adquirir as duas juntas, eu dou um desconto para você. A apostila é 100% digital, tu paga e já recebe na mesma hora, no teu e-mail ou no teu próprio WhatsApp. Professor, como é que eu vou confiar, professor, que você vai mandar? Meu aluno, o pagamento é através do PagSeguro. Eu te mando o link, tu vai no PagSeguro e paga. O PagSeguro, se você não receber a sua compra, você pode pedir ressarcimento. É 100% seguro, o professor vai lhe roubar não, pelo amor de Deus, pessoal. Então, é um material indispensável. Professor, eu paguei, mandei o comprovante para o senhor. Na mesma hora já te envio o material. Na mesma hora. Pagou, já envio o materialzinho em PDF todo organizadozinho para você, meu aluno. Não é só uma venda, é um salva-vidas. Isso vai te ajudar, isso vai te diferenciar. Por quê? Porque tu está estudando com estratégia, não dependa da sorte. Então faça uma fezinha, professor, não tenho dinheiro, quero pagar no cartão. Lá no PagSeguro você pode pagar pelo cartão de crédito, não tem problema, pode passar lá quantas vezes você quiser, pode pagar no Pix, no boleto. Só não deixe de comprar, meu aluno, porque isso vai ser uma arma diferenciada para você. Você vai se diferenciar dos demais. Principalmente você que não teve muito tempo para estudar, resolva as questões, lê os comentários, vai ser o diferencial. Vai te tirar do buraco. Professor, eu estudei muito, mas vai servir para você como revisão do que você já viu. Beleza, pessoal? Então, para você adquirir, isso aí na descrição do vídeo
tem um link do meu WhatsApp, você clica e já vai direto pro meu WhatsApp. Aí você fala assim, professor, eu quero adquirir um material agora. Aí eu te mando o link, tu paga, manda o comprovante para mim e já recebe. Ou então eu vou deixar um QR Code aqui, pessoal. É só você abrir a câmera do teu celular, ler o QR Code que vai direcionar para o meu WhatsApp. Aí você fala, professor, eu quero adquirir a apostila. A gente segue lá no padrão, beleza? Então, meu aluno, confia no professor. Esse material vai ser o diferencial da tua aprovação. É um material que eu pesquisei questão por questão para trabalhar conforme a sua banca, do jeito que a sua banquinha gosta de cobrar, beleza? Vamos continuar? Vamos lá? Vamos continuar nossos assuntos aqui, né? Agora, pessoal, nós vamos falar das licenças, tá bom? Muito interessante, pessoal, porque nós temos aqui, ó, uma atualização de 9 de outubro de 2024, tá bom? Atualização nova, relacionada à licença maternidade e à licença paternidade, tá bom? Quer ver um exemplo de atualização? Imagina que você tá aqui, ó, você é militar, você é mulher, tá bom? Militar, vou botar PFEM, policial feminino. E tem você que é militar homem, ó, vocês são casados, ó. Vocês tiveram um filhinho, tá bom? Vocês tiveram um filhinho. Porém, pessoal, infelizmente, na hora do parto, você morreu, você que é a mulher, ó, Deus me livre, professor. Só um exemplo, você morreu, certo? Beleza, morreu. Você tinha direito a 180 dias de licença gestante, só que você acabou falecendo, seu filho sobreviveu. Esse tempo aqui vai passar para o homem, tá bom? Para você militar, tá bom? É uma atualização, só um exemplo para vocês, beleza? Então, pessoal, nós temos muitas atualizações, tá bom? Muitas atualizações, tá bom? Cadê? Ó, muitas atualizações, pessoal, ó. Ó, o exemplo que eu citei para vocês, ó, estende-se a licença maternidade prevista no CAPT ao servidor militar, ó, em caso de falecimento do cônjuge ou convivente, no período de 180 dias da data do nascimento da criança. Foi o mesmo exemplo que eu falei para vocês, tá bom? Agorinha que eu acabei de falar. Por quê? Porque, em tese, pessoal, tem a licença paternidade também, que é para o pai, mas ela é só 20 dias. Porém, se a sua esposa morre, você vai ter os 180 dias, tá bom? Ou seja, é como se a licença maternidade se estendesse ao pai, tá bom? Para o pai poder cuidar da criança, né? Então, pessoal, licença, o que é licença, meu aluno? O que é licença? Vamos lá, o que é licença? Licença, pessoal, é uma autorização para afastamento total do serviço. É um exemplo, licença para tratar de interesse particular. Lembra quando você vai se candidatar a um cargo eletivo? Você fica como se estivesse de eletivo, você está tratando de interesse particular, tu quer se candidatar a um cargo eletivo, tá bom? Licença para tratar de saúde de pessoa da família. Alguém da tua família adoeceu, certo? E só tem você para cuidar dessa pessoa, não existe ninguém, só tem você. Por exemplo, seu pai adoeceu, só tem você e seu pai, sua mãe já faleceu, sua tia faleceu, não tem ninguém. Seu pai só tem você para cuidar dele. E você não consegue tirar o serviço policial militar e cuidar do seu pai ao mesmo tempo. Então, tu tira uma licença para tratar de saúde de pessoa da família. Aí tu fica afastado do serviço cuidando lá do teu pai. Claro que tem regramentos específicos, tá bom? Tu tem uma licença que é para quando tu adoece, tu é militar, tu adoeceu. Então, tu vai tirar uma licença para tratar de saúde, né? Da saúde própria do militar, beleza? E tu tem a licença maternidade, né? A licença maternidade para mulher, certo? Quando tem filho ou quando adota, tá bom? Serve para adoção também. E nós temos a licença paternidade, que é quando você vai virar pai, né? Você leva lá a certidão de nascimento do seu filho e tira a licença paternidade, beleza? Pessoal, cuidado, nós vamos trabalhar mais em cima dessa licença aqui, ó. Da licença maternidade e paternidade. Por quê? Porque tivemos atualizações em 2024 e a banca pode cobrar, beleza? Então vamos lá, pessoal. Licença maternidade. Senhores, primeira observação, né? A licença maternidade, se eu não me engano, antigamente era 120 dias, tá bom? Era 120 dias. Mudou. Não é mais 120. Agora, pessoal, a licença maternidade, ela é 180 dias consecutivos. Concedida, ó, a crase, ó, a servidora militar, tá bom? A mulher, ó, a crase aqui, ó. Pelo nascimento de filho ou filha. E também, pessoal, muito cuidado, porque também se aplica a adoção ou a obtenção de guardas judiciais para fins de adoção de criança ou adolescente. Então, a adoção também entra, tá bom? E você não tem nenhum prejuízo da remuneração e vantagens, perfeito? Então, você não tem nenhum prejuízo remuneratório, recebe sua remuneração normalmente, tá bom?
Então você, mamãe, teve filho, tá bom? Você vai descansar 180 dias. Você virou mamãe por adoção, que é o maior ato de amor que existe, né? Você adotou uma criança, ou você teve a guarda judicial para adotar uma criança ou adolescente, vai tirar a sua licença maternidade 180 dias, sem qualquer prejuízo da sua remuneração. Beleza, pessoal? Aí, nós temos alguns problemas aqui que a lei já deixou bem amarrado. Por quê? Você concorda comigo que o seu filho pode nascer prematuro? Pode. E aí, quando nasce prematuro, quando é que começa a contar a licença maternidade? Né? Você, na hora que você estava no trabalho de parto ou após o parto, por exemplo, né? Você teve o filho, né? Ou seja, após o parto, tu teve um problema de saúde, teve uma complicação e teve que se internar. E aí, contra o prazo para licença maternidade durante minha internação, porque eu tive complicação, eu vou interromper esse prazo e vou tirar uma licença para tratar de saúde própria. Como é que funciona? Deus me livre, Senhor, Deus me livre. Houve um aborto. Cuidado, pessoal, esse aborto não é aquele aborto que você faz porque você tem o dolo de abortar, você quer tirar o seu filho. Não, é aquele aborto, né, que a mulher não quer, tá bom? É aquele aborto que não é aquele aborto criminoso, não é um aborto criminoso, tá bom, pessoal? Por algum motivo houve um aborto, tá bom? Houve um aborto e aí, abortou, vai ter direito à licença maternidade? Vai ter direito à licença maternidade? Isso tudo foi trago, todas essas situações já ficaram bem amarrados com essa atualização de 2024. E a banca pode, né, cobrar, tá bom? A banca pode cobrar. No caso da morte, né, a mãe acabou morrendo, como é que funciona, eu já expliquei para vocês também. Então vamos ver tudo isso, pessoal, vamos estudar isso aqui porque pode ser cobrado a atualização de 2024. Então, ó, aplica-se a licença prevista no CAPT, que é a licença maternidade, aos casos de nascimento prematuro por igual prazo, iniciando-se a partir da data do parto. Então, se ele vier prematuro, ele vier antes do tempo, a partir do momento que nasceu, ou seja, a partir da data do parto, já começa a contar os 180 dias. Beleza? Show de bola? Aí aquele caso, pessoal, ó, aquele caso. A mãe foi ter o filho, né? Só que após o parto ela teve complicações de saúde, ela ficou mal de saúde, perdeu muito sangue, teve complicações. E aí, vai ser licença para maternidade ou vai ser licença para tratar de saúde própria do militar? É isso que nós vamos ver agora. Olha aqui, pessoal. Ó. Em caso de internação hospitalar após o parto, tanto da servidora, quanto da criança também, também vale para a criança, ó. Só que, é claro, tem que ser comprovado mediante laudo, tem que ter um laudo da Junta de Saúde Militar, né? Ou aceita por esta, né? Então, o laudo de hospital privado, você leva lá na Junta Militar e ela faz a validação, beleza? Nesse caso, pessoal, ó, fica interrompida a licença maternidade, tá bom? Então, interrompe, ó. Esses 180 dias vai ser interrompido. Parou, congela no 180, tá bom? E aí você fica nessa licença aqui, que é a licença para tratar de saúde própria, tá bom? Então você vai ficar aqui, ó, tratamento de saúde própria, tá bom? Essa aqui tá congelada, tá bom? Por que que congela, professor? Tu vai já ver. Então, tu fica como tivesse de licença para tratar de saúde própria ou para tratamento de saúde de pessoa da família, né? No caso, quando a criança tem alguma complicação no pós-parto. Beleza? Conforme cada caso, pelo prazo necessário estabelecido no laudo, iniciando-se a contagem da licença maternidade após o que? Após a alta. Então vamos lá, pessoal, aconteceu o parto, beleza? E aí no segundo dia após o parto, você já está de licença maternidade aqui, ó, licença maternidade. No segundo dia, né, houve um problema, tá bom? Você, mulher, teve problema aqui. Após o parto, teve que ser internada, tá bom? Nesse momento aqui, pessoal, eu vou interrompe o prazo de licença maternidade. Aí você fica de licença para tratar de saúde própria, por exemplo, beleza? O médico disse que você tinha que ficar internada, você ficou internada 3 meses, tá bom? Vai ficar 3 meses internado. Teve alta. Depois que voltar, aí você continua gozando dos seus 180 dias de onde parou, né? Vamos supor aqui que ficou 178 dias para você tirar. Quando você tiver alta, volta aqui na tua licença maternidade, beleza? É assim que funciona. Show de bola, pessoal?
Porque, ó, iniciando-se a contagem da licença maternidade após a alta hospitalar. Então, a mulher aqui, se ela tiver complicação, ela não vai ser prejudicada, ela não vai ter prejuízo em relação à licença maternidade. No caso de aborto, professor, houve um aborto, tá bom? Cuidado, não é o aborto criminoso, tá bom? Aborto que você faz porque você quer abortar a criança, você vai responder lá pelo Código Penal, é crime, tá bom? Então, ó, na hipótese de aborto comprovado através de laudo de junta da saúde militar ou aceito por esta, a servidora militar, ó, terá direito que, ó, a licença para tratamento de saúde própria, pelo prazo estabelecido no laudo. Então, aborto, pessoal, ela não vai tirar a licença maternidade, tá bom? Ela vai tirar a licença para tratamento de saúde própria. E qual é o prazo? Quem dá o prazo é o médico, é o laudo médico. Pode ser 1 mês, pode ser 2 meses, pode ser 1 ano, tá bom? Quem vai dizer é o laudo médico, tá bom? Então, ela fica como se tivesse licença para tratamento de saúde, da própria saúde, né? Da própria saúde da militar, no caso de aborto, beleza? Olha esse caso aqui que a gente já viu, né, pessoal? Que é quando a mãe acaba falecendo, ó. Estende-se a licença maternidade ao servidor militar, ao homem, ó, em caso de falecimento do cônjuge ou convivente, no período de 180 dias da data do nascimento da criança, né? Então, infelizmente, se acontecer, né, se a mulher vier a falecer, estende-se ao homem, tá bom? Porque o homem, pessoal, quando ele tem filho, ele tem uma licença também, que é essa licença paternidade, ó. Só que a licença paternidade é só 20 dias, tá bom? Como regra, né? Agora, se a servidora militar, né, que é a esposa, a mãe, vem a morrer, em vez dos 20 dias, ele vai tirar a licença maternidade, que é 180 dias, porque a licença maternidade ela se estende ao servidor militar, no caso de falecimento do cônjuge ou convivente. Fácil, né, pessoal? Agora vamos falar da licença paternidade para o pai. A licença paternidade, pessoal, é 20 dias consecutivos, é menos, né? Ó, concedida ao servidor militar pelo nascimento de filho ou filha, a adoção ou a obtenção de guarda judicial para fins de adoção da criança ou adolescente, ó, sem prejuízo da respectiva remuneração e vantagens. A licença prevista no CAPT, né? O CAPT, pessoal, é a cabeça do artigo, tá bom? Quando fala CAPT é a cabeça, o artigo 65E. Então, a licença prevista no CAPT será concedido mediante a apresentação da certidão de nascimento ou do termo da guarda para fins de adoção, retroagindo a data do nascimento ou da obtenção da guarda judicial para fins de adoção, conforme o caso, ok? Então, pessoal, basta você levar a certidão de nascimento, né, quando você tiver filho, ou o termo da adoção, né, da guarda judicial para fins de adoção, ó, e retroage a data do nascimento, a data que nasceu, ou da obtenção da guarda judicial para fins de adoção, conforme o caso. Tudo isso aqui, pessoal, 9 de outubro de 2024, ó, recentíssimo, né? Beleza? Então, pessoal, a gente está dando um foco aqui na licença maternidade e paternidade, porque teve uma atualização agora bem recente, tá bom? Agora vocês têm que ler as outras licenças, aqui é uma aula resumo para vocês, tá bom? Lembrando que esses materiais têm questões na apostila do professor. Por isso a importância de você resolver todo o material. Não deixe de resolver, meu aluno. Vai fazer falta para você, beleza? Não esqueça, tá gostando do vídeo? Curte, comenta e compartilha. Comenta o que você tá achando da aula, o que tem que melhorar. Por quê? Porque assim que bater 1000, eu já trago a continuação. Bateu 1000 hoje, amanhã já sai a continuação. Só depende de vocês, tá bom? Vocês me ajudam, eu ajudo vocês, a gente se ajuda, né? A gente aqui é parceiro aí, né? Então vamos lá. Vamos continuar. Pessoal, uso de uniforme, pessoal. Uso de uniforme. Eu vou falar para vocês sobre o uso de uniforme, por quê? Em alguns casos, pessoal, o militar ele fica proibido de usar uniforme. E é muito cobrado nas provas militares, isso aqui, muito cobrado. Então veja, meu aluno, veja bem, né? Como vocês sabem, né, o militar tem como prerrogativa o uso de uniforme, tá bom? Seu uniforme padrão, né? O seu uniforme ele vai ter distintivos, ele vai ter insígnias, ele vai ter os emblemas ali, né? Os acessórios, tá bom? E aí, pessoal, o militar ativo, vocês sabem, ele tem direito ao seu uniforme, né? É uma prerrogativa do militar o uso de uniforme, beleza? A pergunta é,
O militar aposentado, pessoal, ele usa uniforme? Eu sou aposentado, sou da reserva, sou reformado, eu posso usar uniforme? E aí? Então, pessoal, vamos lá. O uniforme, pessoal, existe uma proibição, tá bom? Existem alguns casos que o militar não pode usar uniforme e é muito cobrado em prova. Primeiro, como regra, tá bom? É proibido o militar usar uniforme na inatividade, ou seja, quando ele está aposentado, é regra, não pode usar uniforme. Outra situação que você não pode usar uniforme no estrangeiro, fora do país, também não pode usar uniforme, tá bom? E também quando você estiver em reuniões ou propagandas, né, propagandas que tenham caráter político partidário, também não pode usar uniforme. Então lembra, pessoal, na inatividade não pode, no estrangeiro não pode, ou também em reuniões, propagandas ou qualquer outra manifestação de caráter político partidário não pode. São as 3 regras. É proibido nesses casos, beleza? Só que nós temos exceções, existe a exceção, tá bom? Existe a exceção, existe, tá bom? Professor, quais são as exceções? Vamos supor que teu pai é policial militar. Você que está me assistindo agora, teu pai é policial militar, um exemplo. Só que teu pai já é aposentado, ele é da reserva. Aí você, meu aluno, com certeza vai passar no concurso, não vai? Vai. Aí o teu papito, né, teu pai quer ir assistir a solenidade lá, da tua posse lá, ele quer assistir, só que ele quer ir fardado, né, para vocês tirarem fotos juntos e tal. Ele pode, nesse caso, pode. Ele pode participar de solenidades militares, tá bom? Desde que autorizado. Então, geralmente, ele pede autorização ao comando geral. Geralmente é o comando geral. Ele pede, se for autorizado, ele pode usar. Por quê? Porque tem alguns casos, pessoal, que o militar inativo, ele é definitivamente proibido de usar uniforme. Professor, definitivamente sim, para sempre, tá bom? Quando ele pratica uma conduta ofensiva à dignidade da classe. Quando o militar da inativa, ele pratica uma conduta ofensiva à dignidade da classe, aí ele pode ser definitivamente proibido de usar uniforme. Quem vai decidir isso é o comandante-geral da Polícia Militar. Se ele não está nessa proibição, ele pode usar. Então lembra, regra, o inativo não usa uniforme, a não ser que seja para participar de uma solenidade, de uma cerimônia cívica comemorativas, datas nacionais, 7 de setembro, tá bom? Aí pode, tá bom? Desde que autorizado. Professor, é do estrangeiro, professor. O senhor disse que não pode usar uniforme do estrangeiro. Não pode, pessoal, não pode, tá bom? Vamos supor que você vai viajar para a Suíça, né? Aí tu leva a tua farda da Polícia Militar lá dentro porque tu quer tirar uma foto fardada na Suíça. Do nada. Pode? Não pode, vai ser punido, tá bom? Professor, mas eu tô indo fazer um curso lá no FBI, lá nos Estados Unidos. Professor, e aí? Eu posso usar meu uniforme? Nesse caso, sim, tá bom? Por quê? Porque geralmente quando tu vai fazer um curso pela Polícia Militar fora do país, geralmente tu já vai com autorização para usar o uniforme. Então, se tu for para o estrangeiro e lá tu vai praticar uma atividade que nada tem a ver com a missão policial militar, aí não pode utilizar. Agora, se tu vai fazer um curso, tu vai fazer um estágio fora do país, aí tu pode usar desde que seja expressamente autorizado, tá bom? Professor, tem alguma exceção do uniforme para a questão de manifestação de caráter político partidário? Não, aí não tem, beleza? É só no caso da inatividade no estrangeiro que tem exceção. Agora vamos ver a letra da lei, pessoal. Vamos ver a letra da lei, vamos lá. Então veja, ó. Nós temos os uniformes, uso de uniformes com seus distintivos, insígnias e emblemas, bem como os modelos, descrição, composição, peças e acessórios e outras disposições, são estabelecidos na regulamentação específica da Polícia Militar. Geralmente existe regulamento sobre o uniforme, tá bom? É proibido ao policial militar o uso de uniforme, primeiro, ó, em reuniões, propagandas ou qualquer manifestação de caráter político partidário, que é o primeiro caso. Na inatividade, não pode, como regra, aqui é regra, tá bom? Até aqui é regra. Qual é a exceção? Salvo para comparecer a solenidades militares e policiais militares e, quando autorizado, a cerimônias cívicas comemorativas de datas nacionais ou atos sociais solenes de caráter particular. No estrangeiro também não pode, regra, não pode, regra, não pode, tá bom? Até aqui, ó, regra. Não pode, ó, quando é atividades não relacionadas com a missão do policial militar, salvo quando expressamente determinado e autorizado. E, pessoal, o policial militar na inatividade, ele pode ser definitivamente proibido de usar uniforme. Quando, professor? Ó,
quando a conduta possa ser considerada como ofensiva à dignidade da classe, eles podem ser definitivamente proibidos de usar o uniforme. Quem decide? O comandante-geral da Polícia Militar. Cuidado, a banca aqui vai botar que é o governador do estado, tá errado. É o comandante-geral da Polícia Militar. Ok. Vamos lá, pessoal, é muita coisa. Senhores, agora nós vamos falar da agregação. Pessoal, essa parte de agregação cai muito em prova, tá bom? Muitas provas cobram agregação. Já estamos com mais de 1 hora de aula, tá bom, pessoal? A voz do professor já tá ficando ruim. Então, dá essa força pro professor. Curte o vídeo, comenta, compartilha nos grupos de estudo, compartilha com o teu amigo que está estudando. Dá essa força pro professor, beleza? Dá essa moral pro professor, que o professor vai ajudar você. Pessoal, o que é agregação? Lembra quando a gente falou do militar candidato à carga eletiva, que a gente falou da agregação? Pois é. A agregação, pessoal, ela vai acontecer quando o militar está numa situação que ele fica temporariamente afastado do cargo. Ele está afastado da corporação, ele vai se afastar da corporação. Quer um exemplo? O militar, ele quer tirar uma licença, tá bom? Um exemplo, ele quer tirar uma licença. Vamos supor que tu quer tirar uma licença para tratar de interesse particular, a LTIP. A gente viu agora em essa licença, tá bom? Beleza, tu pode tirar essa licença. Tu tem direito de tirar? Tem. Ah, professor, quer dizer que quando eu for tirar uma licença, como eu vou ficar muito tempo afastado, eu vou ser agregado de imediato? Não. Depende do tempo. Se tu ultrapassar 6 meses de licença para tratar de interesse particular, aí tu fica agregado, tá bom? Porque tu tá muito tempo afastado. Então, eu vou te agregar, quando eu te agrego, tu fica sem vaga, né? Ali tu fica como se tu tivesse, não ocupa vaga na escala hierárquica, aí tu abre vaga para outras pessoas que estão na ativa, né, que estão de serviço realmente, tá bom? Outro exemplo, tu ficou doente, tá bom? Tu ficou doente, e aí tu tira uma licença para tratar de saúde própria, aí tu ultrapassa 1 ano contínuo de licença para tratar de saúde própria. Opa, tu tá muito tempo afastado, eu vou te agregar, tu vai ser agregado. Professor, e quem é que diz quanto que eu vou ser agregado? A própria lei, ela vai dizer os casos, ela traz um rol de casos em que você vai ser considerado agregado, que você vai ficar agregado. Então lembra, agregação é a situação na qual o policial militar da ativa, ele fica temporariamente afastado do cargo no âmbito da corporação, permanecendo no lugar que lhe competir lá na escala hierárquica do seu quadro, né? E aí você fica com a abreviaçãozinha AG, tá bom? Vai ter um nomezinho AG lá do lado do seu nome, para dizer que você está agregado. Muito importante, pessoal. A agregação é ato do governador do estado, tá bom? Então, em regra, a agregação é ato do governador. Só que o governador, ele pode delegar para outra autoridade, tá bom? Se ele quiser. Então, lembra, a agregação é ato do governador do estado ou de autoridade, né, que tenha sido delegada a essa autoridade, tá bom? Esse poder de agregar. Beleza? Vamos ver os casos agora em que o policial vai ser agregado. Vamos lá. Então veja, ó, a agregação é a situação na qual o policial militar da ativa fica temporariamente afastado do cargo no âmbito da corporação, ó, permanecendo no lugar em que lhe competir na escala hierárquica do seu quadro ou qualificação, com a anotação esclarecedora da situação de abreviatura AG, né? AG significa agregado. A agregação se faz por ato do governador do estado ou de autoridade a qual tenha sido delegados poderes para isso. O policial militar deve ser agregado quando? Aí isso aqui cai muito, pessoal. Os casos em que o militar vai ser agregado. Vamos ver um por um. Vou tentar explicar um por um para você, tá bom? Primeiro caso, pessoal. Quando ele estiver aguardando transferência ex officio para reserva remunerada, tá bom? Então ele está aguardando essa transferência ex officio para reserva remunerada, tá indo para casa, né? Tá indo-se embora. Show de bola? Então ele vai ser agregado. For afastado temporariamente do serviço por motivo de... Então vamos lá, ó. For julgado incapaz, só que aqui, pessoal, ele é incapaz temporariamente, não é definitivamente, tá bom? Ele é julgado incapaz temporariamente após 1 ano contínuo de tratamento de saúde. Então o militar teve um problema, adoeceu, tá bom? E aí, ele tá afastado, tá bom? Ele tá de licença. Depois que ultrapassar 1 ano, pessoal, contínuo, que ele tá de licença para tratar de saúde, ele vai ser agregado, tá bom? Cuidado com os lapsos temporais, é após 1 ano, tá bom? Olha o outro, ó.
ter sido julgado incapaz agora sim, pessoal. Aqui é definitivamente, tá bom? Aqui é temporariamente. Nesse caso aqui é definitivo. Professor, e por que ele não vai logo para reserva nesse caso? Por que ele não vai logo para reforma? Perdão. Porque quando o militar fica doente, pessoal, ele não vai para reserva, ele vai para reforma, tá bom? Existe uma reforma também que ela é por doença, quando o militar adoece, beleza? Então, pessoal, quando é definitivamente, ele tem que ir para a reforma. Só que para ir para a reforma, pessoal, passa por um processo. Então, enquanto tramita o processo de reforma, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar agregado, tá bom? Então, quando ele é julgado incapaz definitivamente, enquanto tramita o processo de reforma, eu deixo esse cara agregado. Ele não já vai para virar militar inativo? Não tem para que ele ocupar a vaga na escala hierárquica, né? Então, vamos agregar o cara, beleza? Haver ultrapassado 1 ano contínuo de licença para tratar de saúde própria, tá bom, pessoal? Então, tá de licença para tratar de saúde própria, passou de 1 ano, ele vai ser agregado. Mesma coisa, pessoal, quando ele é incapaz temporariamente, ó, depois de 1 ano, né, que ele está tratando da saúde, ele vai ser agregado, tá bom? 1 ano contínuo. LTIP, pessoal, ó, que eu falei para vocês, ó, licença para tratar de interesse particular, LTIP, é 6 meses, ó, quando você ultrapassa 6 meses contínuos de LTIP agregado. Quando você ultrapassa 6 meses contínuos em licença para tratar de saúde de pessoa da família, tá bom? Passou de 6 meses tratando de licença, né, tratando de saúde de pessoa da família, você vai ficar agregado. Quando o militar for considerado extraviado, professor, o que é militar extraviado, pelo amor de Deus? Vou explicar, pessoal. Ó, vamos lá. Pessoal, se o militar ele passa mais de 24 horas sem comparecer à organização policial militar, certo? Ou até ele compareceu, mas ele sumiu. Se ele passar mais de 24 horas, ele vai ser considerado ausente. É o que a gente chama de militar ausente, tá bom? Então, passou de 24 horas, ele é considerado militar ausente. Até aí, pessoal, ele está cometendo só transgressão, tá bom? Que é só transgressão militar, beleza? Show! Só que passou 1 dia, passou 2 dias, passou 3 dias e esse cara não apareceu, tá bom? Quando, pessoal, ultrapassar o 8º dia, tá bom? Quando passar o 8º dia, ou seja, quando passar mais de 8 dias, ou seja, no 9º dia, aí esse cara tem 2 caminhos. Ou ele vai ser considerado desertor, ou ele vai ser considerado desaparecido. Então, tudo começa com ausência. Mais de 24 horas sem comparecer à organização policial militar é ausente. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. No 9º dia, ou seja, quando ultrapassa o 8º dia, quando passa do 8º dia, ou ele vai ser um militar desertor, ou ele vai ser considerado desaparecido. Qual a diferença, professor? O militar desertor, pessoal, ele é criminoso. Isso aqui é um crime militar. Vai responder lá pelo Código Penal Militar. Já o desaparecido, pessoal, não é o militar aqui, ele sumiu, certo? Mas é porque ele estava em uma viagem, ele estava em uma operação militar, certo? Ele estava ali no caso de calamidade pública, calamidade. Então, nesse caso aqui, ó, o militar sumiu, mas não foi porque ele quis, ele estava numa missão, numa viagem. O avião caiu numa mata, ele sumiu, estava numa missão lá no Haiti, sumiu, né? Ele teve o paradeiro ignorado, então ele vai ser considerado desaparecido. Já o desertor aqui, pessoal, ele sumiu aqui porque ele quis, tá bom? O desertor, ele some porque ele quer. Ele pensa tipo assim, o salário da polícia tá baixo, eu não tô mais nem pra nada, eu vou me embora, vou morar lá em São Paulo, deixa essa polícia aqui. Aí o cara foi-se embora, nem avisou, nem deu baixa, pegou-lhe o beco, sumiu. Vai ser considerado desertor, vai cometer crime militar, tá bom? Vai cometer crime militar, beleza? Já o desaparecido, não. O desaparecido, ele sumiu, mas ele não teve vontade, ele teve o paradeiro ignorado por mais de 8 dias, mas estava numa missão, numa viagem. Eu só posso considerar o militar desaparecido se não houver indício de deserção, tá bom, pessoal? Ele vai analisar, porque se tiver indício que você desertou, você vai responder por crime militar, beleza? Ok. Onde é que entra o extraviado nessa história? O extraviado, pessoal, vai entrar aqui
na seguinte situação, tá bom? Veja bem. Quando o militar, pessoal, quando o militar é considerado desaparecido após o 8º dia, né? Ele teve o paradeiro ignorado por mais de 8 dias, aí eu vou contar um novo prazo, que é o prazo de 30 dias, tá bom? Quando ele foi considerado desaparecido, eu vou contar um prazo de 30 dias. Depois que ultrapassa mais de 30 dias, aí eu vou considerar esse cara como extraviado. Ele vai ser considerado extraviado. Beleza, pessoal, vai ser considerado extraviado. E o desertor, professor? O desertor não fica extraviado, não? Não. O diretor não fica extraviado. O desertor, ele não entra nessa situação de extraviado. Porque o desertor, ele fica desertor para sempre, até ele ser capturado. Claro que ele pode ser desligado do serviço ativo antes, tá bom? Mas depois ele é reincluído e vai ser processado pela deserção, tá bom? Já que não. Depois do 8º dia, que ele teve o paradeiro ignorado, estava numa viagem, numa operação, ele é considerado desaparecido, beleza? Quando ele é considerado desaparecido, depois de 30 dias do desaparecimento, ele é considerado extraviado, beleza? Show de bola? E a partir do momento que ele é considerado extraviado, ele vai ser o quê? Ele vai ser agregado. A banca vai colocar que é a partir do desaparecimento. Não, é quando ele é extraviado. Quando é considerado extraviado, ele fica agregado, tá bom? Então veja, começa aqui com a ausência, pessoal. Quem é um militar ausente é o que passa mais de 24 horas consecutivas sem comparecer à organização policial militar, sem comunicar qualquer motivo. Ou ele se ausenta sem licença da organização policial militar, onde serve ou local que deva permanecer. Show de bola? Pode acontecer a ausência também, pessoal, ó, quando exceder os prazos legais, né? Do afastamento de serviço sem prévia comunicação e justificativa à autoridade competente. Aí, pessoal, nós temos a situação do desaparecido. Quem é o desaparecido? É o policial militar da ativa que no desempenho de qualquer serviço, em viagem ou em operações policiais militares ou em caso de calamidade, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. O que é que muda lá do desertor? O que muda é isso aqui, ó. Foi em serviço, em viagem, é operação policial militar em caso de calamidade, ou seja, ele não sumiu por vontade própria, né? Foi um caso de força maior. Passou de 8 dias, desaparecido. Eu vou agregar aqui? Não, pessoal, não. E lembra, a situação de desaparecimento só será considerada quando não houver indício de deserção, ok? Aí veja só, o policial militar, que na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 dias, será considerado o quê? Extraviado. Aí nesse caso aqui ele vai ficar o quê? Ele vai ficar assim, ó, ele vai ficar AG, agregado, ok? Beleza. Então, o extraviado, ele vai ser agregado. O desaparecido não. E o desertor, professor, vai ficar agregado? Nós vamos já ver isso aqui, certo? É o próximo, inclusive, ó. A vez esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal Militar, se oficial ou praça com estabilidade. Então, pessoal, quando ultrapassou 8 dias e o militar não compareceu por vontade própria, né, ele vai ser já de cara agregado. Tá bom? Aqui é diferente, beleza? Então, ó, quando esgotar o prazo que caracteriza o crime de deserção, que é mais de 8 dias, né, lá do Código Penal Militar, ele vai ser agregado. Cuidado, pessoal. Ele só vai ser agregado se ele for oficial ou se ele for praça, mas essa praça, pessoal, é praça com estabilidade. Professor, e a praça sem estabilidade? A praça sem estabilidade, geralmente ela já é excluída do serviço, tá bom? Ela já é excluída do serviço. Só se aplica aqui a praça com estabilidade assegurada. Aí olha o outro caso, ó. Como o desertor ter se apresentado voluntariamente ou ter sido capturado e reincluído a fim de se ver processar. Então, tu já era desertor, tá bom? Tu já era desertor, só que tu foi capturado ou tu se apresentou voluntariamente. O que vai acontecer contigo? Tu vai ser reincluído na corporação, caso tu já tenha sido excluído, e tu vai ficar agregado e vai ficar respondendo o processo, tá bom? Na condição de agregado. Olha o outro caso, ó. Se ver processar após ficar exclusivamente à disposição da Justiça Civil, beleza? Vai ficar na condição de agregado. Haver ultrapassado 6 meses contínuos sujeito a processo no foro militar. Então, ultrapassou 6 meses contínuos respondendo na Justiça Militar, no foro militar, vai ficar agregado. Muito cuidado com o prazo, 6 meses contínuos. Olha o outro caso que você vai ser agregado, ó.
ter sido condenado a pena restritiva de liberdade superior a 6 meses. Só que aqui, pessoal, eu preciso de trânsito em julgado, não é mais passível de recurso, tá bom? Não cabe mais interposição de recurso. Então, tu foi condenado definitivamente a uma pena restritiva de liberdade que seja maior que 6 meses, com trânsito em julgado, tá bom? Aí tu vai ser agregado. E essa agregação vai durar, ó, enquanto durar a execução ou ser declarado indigno de pertencer à Polícia Militar ou com ela incompatível. Quando o militar, pessoal, tiver uma nomeação para cargo policial militar ou considerado de natureza policial militar não previsto nos quadros da organização policial militar, ele vai ficar agregado. Por quê? Porque, pessoal, esse cargo, ó, ele não é previsto nos quadros de organização da Polícia Militar. Ter sido nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta. Vamos supor que você, militar, foi chamado para trabalhar numa autarquia, né, do estado ali, por exemplo, tá bom? Nada tem a ver com a polícia militar. Você vai exercer aqui um cargo civil, certo? Um cargo civil temporário, beleza? Nesse caso, tu vai ser agregado. Por que eu coloquei um exemplo de autarquia? Porque a autarquia faz parte da administração indireta, tá bom? Então, se você for nomeado para exercer um cargo público civil, cuidado, não é cargo público civil permanente, é cargo público civil temporário e não é eletivo, ó, você não vai se candidatar a cargo eletivo, tá bom? Show de bola, tu vai ser agregado. Tem aquele caso do cargo eletivo, pessoal, que eu já falei para vocês, ó, tiver mais de 5 anos de efetivo serviço, vai ficar como se tivesse de L-Tip e vai ficar agregado. Lembra? Só que só conta para o cara que tem 5 anos ou mais de efetivo serviço. Isso aqui a gente já viu quando a gente foi falar lá do militar que é candidato a cargo eletivo. Esse item aqui, pessoal, também não era para existir mais, tá bom? Que era para estar revogado. Por quê? Porque essa pena de suspensão do exercício do posto ou graduação, ela é uma pena prevista lá no Código Penal Militar. É uma pena que a gente chama de pena principal. Porque no Código Penal Militar tem penas acessórias e tem penas principais. Essa pena é uma pena principal, só que ela não existe mais. Ela foi revogada na mini reforma do Código Penal de 2023. Então não era mais para existir, mas ainda está na letra da lei. Ele fala que quando o militar é condenado à pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, previsto no Código Penal Militar, ele tem que ser agregado. Porém, essa pena não existe mais, foi revogada por essa lei aqui, ó, 14.688 de 2023. Tá bom? Ela foi revogada, mas ainda está na letra da lei, eu tenho que passar para vocês, beleza? A banca não é para cobrar isso aqui. Ok? Então, pessoal, eu falei para vocês os casos em que o militar vai ficar agregado, beleza? Muito importante, dá uma lidazinha, pessoal, resolva as 167 questões de legislação. Por quê? Porque toda essa parte de agregação eu coloquei em questões para você memorizar. Tu não memoriza isso se tu não estiver resolvendo questões e lendo constantemente. Se a banca cobrar, vai quebrar uma porrada. E a banca gosta de cobrar agregação, não trouxe à toa, beleza? Pessoal, vamos falar agora do desligamento do serviço ativo, mais especificamente a reserva remunerada. O que é a reserva remunerada? É uma situação de inatividade, um caso de aposentadoria. Tu tá na reserva, mas tá recebendo tua remuneração normalmente. Tu tá aposentado, né, malandro? Quando é que você vai pedir a sua reserva? Vamos ver agora. Ó, a passagem do policial militar à situação de inatividade mediante transferência para a reserva remunerada se efetua. Então, existem duas formas de você se aposentar. Você pode ir a pedido, né? Você pode pedir a sua reserva, certo? Você pode pedir. Como você pode ir ex officio. Aqui você vai à força, tá bom? Você vai nem que você não queira. Você tá indo já na expulsatória. É tipo assim, tu já pode se aposentar faz tempo, mas tu não quer ir pra casa. Aí tu fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4. Vai ter uma hora que a polícia vai te botar pra fora, mas tu já tá muito velho, vai te embora, vai descansar, tá bom? Então, tanto eu posso pedir a minha reserva, como eu posso ir ex officio, eu posso ir à força da lei. Se eu preencher os requisitos previstos em lei, eu tenho que ir, eu não tenho escolha, beleza? Aí, pessoal, por que eu estou trazendo isso? Porque essa reserva a pedido, ela teve modificação em 2022. E eu tenho que trazer, ó, olha aqui, ó, 31 de janeiro de 2022. Antigamente, para você se aposentar, você tinha que ter 30 anos de efetivo serviço. Mudou. Agora você tem que ter 35 anos de serviço, beleza? Aumentou 5 aninhos aí, por conta lá dos problemas lá do rombo da Previdência, né? Então agora, ó,
Reserva a pedido. Essa aqui que eu vou comentar com vocês é a reserva a pedido. Então hoje, para você pedir a sua reserva, para você se aposentar, certo? Você tem que seguir nessa regra aqui, ó. A passagem à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada a pedido, caberá ao militar estadual que contar no mínimo, então você tem que ter 35 anos de serviço público, tá bom? Dos quais no mínimo 30 anos de atividade de natureza militar. Então veja, tu tem que ter 35 anos de serviço público, mas desses 35 anos, pelo menos 30 anos tem que ser de natureza militar. Ou seja, tu pode trazer 5 anos de fora, tá bom? 5 anos de outro serviço, beleza? Que você tenha trabalhado. Então, você pode trazer 5 anos de fora. Então, 35 anos de serviço público, sendo que pelo menos 30 anos tem que ser do exercício de atividade de natureza militar, atualização de 2022 para vocês, ok? Show de bola? Então, pessoal, essa aula de revisão fica por aqui, tá bom? Lembra, bateu 1000 visualizações, eu já vou trazer a continuação no automático, só depende de você. Então curta o vídeo, comente, compartilha nos grupos, compartilha com o teu amigo, que bate 1000 no instante, 2 dias eu já trago a continuação. A gente vai para o código de ética na próxima aula, tentar revisar o código de ética inteiro. Depois que a gente terminar a legislação, nós vamos para as matérias de direito, né? Nós vamos para o processo penal, constitucional e por aí vai, beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês. Não desista, é reta final, a prova de vocês está em cima e eu vou ajudar vocês nessa revisão. Faça o que o professor está pedindo, que você vai ter sucesso, você vai conseguir sua aprovação. Siga o Instagram do professor, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo. Quem for fazer o concurso da PMCE, o professor vai dar aula para a PMCE. Siga o Instagram do professor, que vai ter muitas dicas também para o concurso da PM Ceará, que vai sair depois do resultado de vocês. Depois que passar a prova da PM Sergipe, já vai ter outra oportunidade, que é na PM CE, que é um dos maiores salários aí do Nordeste, tá bom? Aproveita a oportunidade, beleza? Até a próxima, fiquem com Deus, tamo junto.